Um controle arcade de baixo custo para jogar principalmente seus jogos de luta, jogos retrô e que serve para jogar no PC, PlayStation 3, Nintendo Switch e Android TV. E aí, será que presta? E aí pessoal, tudo jóia? Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal DB Falcão. O meu nome é Daniel. Pessoal, antes de mais nada, faz tempo que eu fiz, mas eu, cabeça dura, esqueço de falar para vocês que agora eu tenho o link de compra da Amazon, um link de afiliado, mais uma pequena grande conquista do canal DB Falcão, que mais uma vez agradeço a vocês, só vocês para fazer isso acontecer. Então galera, eu tô deixando sempre o link na descrição da lojinha lá, tudo que vocês comprarem na Amazon através do meu link, vai ajudar aqui o canal, porque tudo que eu reverter lá de recebimento lá da Amazon, ou de qualquer coisa relacionada ao canal, eu tô revertendo para investimentos no canal. E outra coisa galera, também outro recadinho paroquial, falar do evento do Galpão dos Games, o segundo evento do Galpão dos Games, que vai acontecer no dia 7 de julho em Santo André, São Paulo. Vão ter vários lojistas, cosplay, praça de alimentação, campeonatos, vai ser super legal galera, uma galera super do bem. Você vai poder comprar o seu produto retrô, vai poder bater um papo ali com a galera, jogar o seu campeonatinho, enfim, vai ser super legal pessoal. Fui ano passado, vou lá de novo, eu estarei lá, e quem eu não conheço, espero conhecer lá no evento. Eu tô deixando aí embaixo passando o endereço. Então no dia 7 de julho em Santo André, das 10 às 18 horas. Conto com vocês, hein? Mas então vamos lá, pessoal. Hoje no quadro Será que Presta? Eu adquiri este controle aqui, esse controle arcade, que é um controle aí de baixo custo, made in China, como vocês podem ver aqui. E eu decidi fazer uns testes com ele rapidinho aqui, galera, só pra gente poder também fazer mais um quadro do Será que Presta? E também pra fazer mais um vídeo aí de utilidade pública, por que não? Principalmente pra galera que joga jogos retrô, talvez isso aqui seja uma solução barata que possa atender vocês. E pessoal, esse controle aqui na verdade eu acabei conseguindo lá no multileilão do nosso amigo Luciano Cadari, maior colecionador de Atari do Brasil. Eu sempre deixo o link do vídeo que eu fiz com ele, a entrevista que eu fiz com o Luciano, e lá no multileilão dele, como a gente já falou várias vezes aqui pessoal, tem um sistema todo diferente, é um sistema bem dinâmico assim, bem legal, fora do padrão. Ele coloca vários itens ali relacionados a consoles, a geek, a retrocomputação, enfim, uma série de coisas bem legais, inclusive muitos itens da própria coleção dele, e lá que eu acabei achando este controle aqui galera. Então mais uma vez eu vou deixar os links aí na descrição do Luciano Cadari, ele tem loja também no Mercado Livre, a loja dele é iPlay, então tô deixando todas as informações aí para vocês poderem também acessar o leilão dele que acontece via WhatsApp. Você clica aí, tem todas as informações, regulamento, como é que você entra no grupo, e também tem os links aí das páginas dele pessoal, da loja. Cadari também é diretor do Rank Brasil, uma empresa aí que homologa recordes Brasil afora, então clica aí, é super legal. Mas então pessoal, este controle aqui ele tem para vender aí no Mercado Livre na faixa de R$200, e eu quero fazer então o unboxing com vocês, e a gente vai testar aqui no PC, no Nintendo Switch e no PlayStation 3. Eu só não vou testar no Android TV até porque eu não tenho uma, mas depois quem for comprar pode contar aí pra gente nos comentários se funciona direitinho também. Mas então vamos lá galera, vou colocar aquela câmera de cima do unboxing pra gente abrir aqui essa belezinha, mostrar as características principais e a gente já parte para os testes. Então bora lá. Vamos lá então galera, tá aqui o nosso joystick 4 em 1, ele é feito na China como é de se esperar, né? Tá aqui made in China. Ele vem nessa embalagem, até uma embalagem bem simpática, tá? Tem as informações aqui básicas dele, nada muito especial. Falando aí ó, Nintendo Switch, P3 seria PlayStation 3, PC e Android Games. Então ele vem com essa alcinha aqui simpática para você carregar. Eu vou abrir aqui, na verdade eu já abri galera, já fiz uns pequenos testes com ele, só para poder fazer o vídeo de maneira mais rápida, mas eu coloquei aqui de novo na caixa para mostrar para vocês o unboxing, né? Então ele vem, tem um bercinho, ó, você tem que tirar o berço inteiro, vou mostrar aqui para vocês. É bem feitinho até. Tá aqui, ó, vem esse bercinho e vem um manualzinho, ó. Tá aqui o manualzinho dele, galera. Um manualzinho bem simples, tem em chinês e do outro lado tem aqui em inglês, ó. É um manual bem simples mostrando as características, todos os botões, as funções. A gente já vai falar disso já já. Então, manualzinho, e tem o nosso amigo aqui, galera. Já falando das características dele, ele tem um cabo USB, então ele é conexão USB, e eu vou tirar este lacre, eu já tirei esta presilha com o bercinho dele, tirar o cabo por aqui. Tá aí, ó, deixar tudo aqui do lado para não atrapalhar e a gente poder dar uma olhadinha no nosso amigo aqui, galera. Então tá aí, ó, esse joystick é bonito, galera. Eu achei legal essa cor aqui em vermelho com detalhes em preto com os botões em vermelho, alavanquinha em vermelho também. Vou mostrar para vocês aqui a construção dele, ó. É simples, tá? Ele tem um material aqui que parece ser um plástico ou um metal, assim, eu não consegui identificar bem. Eu acho que é plástico, é um plástico assim bem rígido, quase que para um acrílico assim.
assim. Você vê que ele já tem ventosa, galera, que é pra gente prender e a gente poder jogar, né? Pra esse tipo de controle a gente tem que ter peso pra gente poder jogar. Então depois acho que pra ficar mais firme tem que dar a famosa molhadinha, porque assim não tá colando muito não. Mas galera, o que eu gostei dele, antes de mais nada, é isso aqui, ó. Ah, esse famoso barulhinho que tinha principalmente, que tem, né, nos controles do Neo Geo. Quem gosta de retro games sabe bem o que eu tô falando. Os controles do Neo Geo tem esse clec-clec aqui, esse cliquezinho que é muito gostoso. Então ele tem uma pegada bem legal, galera. E tem aqui 6 botões. E aí, pessoal, que eu quero falar para vocês antes de mais nada, que este layout de botões, ele é inspirado, na verdade, no controle do Switch. Ó. Eu tenho o controle Pro aqui do Switch, ó. Então vocês podem ver que a configuração de botões é a mesma. Então tem aquele YB, ó, tá vendo? YB, XA e o L e R e atrás, galera. Ele não tem os botões ZL e ZR, seriam esses aqui de trás, né? O ZL e o ZR ele não vai ter. É um controle bem arcade, pessoal, que a proposta dele é para você jogar jogos de luta principalmente e jogos mais antigos, jogos arcade, jogos de plataforma, como Mario, jogos que a gente jogava, por exemplo, no fliperama e para outros vários tipos de jogo, por exemplo, de navinha, shmup, né? Eles vai servir também. Mas eu acho que principalmente para jogos de luta, jogos retrô, eu acho que vai ser a indicação melhor, assim, a indicação mais adequada, eu diria, tá, galera? Mas você pode jogar para qualquer tipo de jogo, desde que não vai exigir esses botões de gatilho que a gente tem nos joysticks, nos controles de um tempo mais recente para cá e dos jogos mais recentes também. Então a proposta dele acho que é mais para jogar jogo retrô e é por isso também que eu tô fazendo o vídeo, que é o nosso interesse aqui. Eu vou testar jogo de luta aqui, jogo de navinha, mas de cara eu gostei, galera. Então falando ainda dos botões, ó, ele tem aquele botão mais e menos, que também tem aqui no controle do Switch, tem o botão Home, que também tem no botão do Switch, e tem um botão Turbo, galera, e tem função Turbo, excelente pra gente que gosta de jogar jogo retrô, jogo de navinha, por exemplo. Ele tem a função Turbo, e parece que aparentemente é fácil de você fazer funcionar, parece que você tem que apertar deixar apertado e apertar o Turbo, ele aciona a função Turbo. Eu não testei ainda, ele é bem levinho, pessoal, acho que pesa cerca de 400 gramas, aqui tem cerca de 20 centímetros, acho que ele tem uns 15 centímetros aqui, e uns 16 aqui nessa posição, então ele é bem compacto, pode ver a minha mão assim, é bem confortável. Claro que para quem é canhoto, né, quem gosta de jogar assim vai sofrer um pouquinho, mas também o pessoal está acostumado, dá para jogar. Mas então é isso aí, pessoal, o controle mostrado aqui para vocês, sem perder tempo. Então vamos fazer os testes. O primeiro teste que eu vou fazer vai ser com o PlayStation 3, então ó, vamos lá então, galera, já liguei o meu PlayStation 3 Super Slim, tá aqui do lado, o controle já tá aqui, pessoal. Eu vou fazer o seguinte, ó, eu tô com um pouquinho de água aqui, ó, porque é bom a gente pegar um pouquinho d'água e botar aqui nas ventosas, ó, ou saliva, o que você achar melhor. Então essas ventosas aqui, elas precisam ficar úmidas para poder fixar na superfície. Já saiu aqui em cima, galera, então não é tão maravilhoso assim não. Eu acho que é por conta dessa superfície também, ela ser um pouco rugosinha, então talvez não vá funcionar direito. Então fica aí já como um dos pontos de análise, nessa ventosa aqui não cola tanto não, ó, ela tá grudada. Então galera, ó, PlayStation 3 Plug and Play, tá? Esqueci de falar lá no começo do vídeo que isso aqui é Plug and Play, você coloca o USB, ele já reconhece. Só galera, eu vou avisar para vocês o seguinte, não funciona no PlayStation 2, não funciona no Xbox 360, não funciona no Xbox Series S, não funciona no PlayStation 4. Eu testei aqui antes de fazer o vídeo, galera, não funciona. Ele até liga a luzinha, mas ele não reconhece, tá? Então acho que muita gente depois pode fazer essas perguntas no comentário. Imaginei que muita gente possa ficar curioso para saber se funciona em outros videogames que não citados aqui, mas não funciona, galera. Então assim, no PlayStation 3 é Plug and Play. Eu acho que o bootleg, galera, eu acho que tem um leve assim, eu não sei se é impressão minha que vocês estão vendo aí, ó, eu clicar aqui na tela, eu acho que tá razoável, vai. E aí, pessoal, que jogo a gente vai testar no PlayStation 3? Um Super Street Fighter 4 Ultra. Vamos lá pegar então aqui o nosso Super Street Fighter, vou colocar aqui o nosso PlayStation Super Slim, vocês não estão vendo aí, mas ele tá aqui bonitão, já coloquei, vamos ver se ele já vai reconhecer na hora. Enquanto continua grudado aqui o negócio, ó, olha lá, outro Street Fighter 4. Tá aí, galera, nosso Street Fighter já carregado, então a gente controla tudo por aqui. Vou colocar o maisinho, que seria o Start, aí do Switch, do PlayStation 3. Vou colocar aqui uma batalha rapidinha, galera. Não sou especialista nesse jogo, no Street Fighter do PlayStation 3, mas eu dei minhas cacetadas aqui sempre com o nosso amigo Dalsin. Vamos colocar o Dalsin aqui, que é o meu personagem preferido. Já saiu aqui, galera, a ventosa. Ó, chatinha essa ventosa. Nessa superfície que eu tô usando aqui não parece muito boa, não. Vamos lá, vamos dar uma pulo aqui, vamos direto pro jogo. O que interessa pra gente é testar o nosso super controle arcade. Vamos lá, galera, ó. Então
jogar fire na cabeça dele. Opa. Ele responde bem, acho que não tá tendo input lag, galera. Tá vendo aí que eu tô conseguindo fazer os comandos com certa facilidade, ó, Uga Flame. Ó. Nossa. Botão de baixo. É outra coisa, né? O que vocês estão achando aqui olhando eu jogar, ó? Eu acho que o botão é bem macio, tá? Ele faz um barulhinho assim também, nada muito alto não, acho que é bem adequado. E aqui é bem macio, o cliquezinho dele é bem gostoso. Eu gostei. Vou anotar mais um roundzinho aqui, e aí a gente vai partir pro PC, galera. Opa. Ó. É que eu não sou ruim pra caramba, mas tá funcionando bem. Quem tem habilidade jogando esse tipo de controle vai gostar. Bem legal. O começo aqui é facinho também, né? Não estou sendo muito exigido. Vê se eu consigo mandar um super. Opa. Não consegui não. Vamos lá. Isso aí, galera. Eu gostei. Eu acho que funciona bem a rodinha, inclusive ela é solta assim, ó. Eu tô jogando aqui, não tô fazendo tanta força, mas também não tô assim jogando muito leve não. Tô fazendo uma pressão normal e ele tá preso aqui, ó. Mesmo nessa superfície que eu não achei ideal, ele tá segurando bem. Então beleza, galera. Agora eu vou remontar aqui a parafernália toda para ligar o nosso PC. Muita gente joga no PC, então é uma boa a gente mostrar como é que funciona o controle lá também. Então bora lá aí. Vamos lá então, galera, agora é hora do nosso PC da massa. Eu capturei a tela do meu PC Windows, esse aqui, na minha placa de captura, então vocês estão vendo em primeira mão. E aí, pessoal, o que eu fiz? Eu coloquei de novo o USB no PC e ele na hora reconheceu, fez aquela instalaçãozinha rápida, reconheceu, tá instalado o controle PS3, ele mostrou ali rapidinho, já tá instalado. Então eu acredito que deva estar funcionando. Então vou fazer o seguinte, na Steam, eu não tenho muito jogo instalado, eu tenho jogado um pouco no PC, galera, mas eu tenho Killer Instinct aqui, que é um jogo de luta, então eu acho que é bom pra gente testar. Lembrando que eu acho que esse controle é mais indicado para jogo de luta. Então vou colocar aqui, ó, Killer Instinct. Olha, antes de jogar, ele tá dando uma mensagem aqui do lado, ó, compatibilidade com controle desconhecida. Eu acho que eu tenho que configurar antes para que o Steam consiga reconhecer o controle. Então deixa eu clicar aqui em compatibilidade. Olha, abriu essa tela aqui, entrada Steam, configuração do seu Six Axis DualShock 3. Olha, entende como um controle de PlayStation 3 mesmo. Então tá, vamos colocar avançar aqui. Então tem uma série de configurações para você fazer do controle, galera. E eu não vou mexer nisso agora, eu quero ver como é que vai estar no jogo. Aí dependendo no jogo depois a gente vai ajustando, né? Aqui para testar, eu não quero me ater muito nisso, eu quero já jogar pra gente ver. Aí eu vejo como é que tá, se tá funcionando. Eu queria que ele reconhecesse, né, o controle. Vou colocar em tela inteira, colocar aqui, aperte menu Space. Eu quero mais, ó. Aí deu certo, apertei o mais aqui como Start. Vamos ver como é que vai estar a configuração dos botões. Deixa eu colocar no fone de ouvido, que eu esqueci. Ó, coloquei o A, aceitou. Vamos colocar um Riptor, aqui eu gosto do Riptor. No oponente vou colocar o Fulgor, um dos mais clássicos aqui do Killer Instinct. Aí galera, tenho quase certeza que deve funcionar com Game Pass também, com outros jogos que não sejam da Steam, jogos instalados. Acho que ele está funcionando como um controle, reconheceu como um controle normal. É só configurar e partir para o abraço. Ah, tá. Nossa, o jogo tá muito bom aqui no PC também. Legal se eu tivesse como testar aqui jogos de Neo Geo, né? King of Fighters, Art of Fighting, Fatal Fury, Samurai Shodown. Mas tudo bem, isso fica para um próximo vídeo. Ó, o Victor tá dominando aqui. Ah, é muito gostoso de jogar, galera. Ele é muito preciso, sabe? Não dá input lag de novo, né? Responde na hora. Eu acho que o barulho dele não é... Talvez seja alto para vocês porque ele está perto aqui do microfone. Mas não é muito alto não. Ele é bem macio, responde bem a alavanca. Esse cliquezinho aqui é muito gostoso. Vixe, eu levei um especial. Mas enfim. Subiu um King Combo aí. É galera, então o Killer Instinct testado rapidinho.
funciona muito bem mesmo, é gostoso de jogar. Geralmente para jogo de luta eu acho que é a melhor indicação para esse controle, não tem melhor. Bom galera, joguinho de PC testado, eu não vou testar mais não, porque eu tô muito curioso para ver no Nintendo Switch, que ali tem uns pacotes do Super Nintendo, do Nintendinho. Eu quero ver se a gente joga alguns jogos ali realmente retrô, porque eu acho que aí a resposta desse amiguinho aqui vai ser muito boa. Então bora lá para o Nintendo Switch? Bom pessoal, vamos lá então, finalmente vou testar aqui o Nintendo Switch. A minha ventosa continua querendo sair, então já fica um porém. De novo, eu não sei se é questão da minha superfície, mas a gente tem que falar, talvez tenha que ser uma superfície mais lisa, de repente um vidro, alguma coisa assim. Mas tudo bem, dá pra gente colocar aqui, dá pra jogar legal, ele é bem firme. Pessoal, o que eu fiz aqui? Eu simplesmente coloquei o cabo USB do controle diretamente ali na dock do Nintendo Switch, na entrada USB, e ele reconheceu na hora, galera, aqui ó. Também não tem input lag nenhum, tá vendo que ele responde bem rapidinho, ó, não tem erro, tá vendo? Então o que eu queria mostrar pra vocês aqui, galera, já que a gente tá no Nintendo Switch, e a gente tem aqui no Nintendo Switch aqueles pacotes do Super Nintendo, no Nintendinho, do Nintendo Switch Online, é bem legal pra gente testar jogos retrô, né galera, que acho que vai ser ideal pra esse controle. Vou colocar então o nosso Super Nintendo, o pacote do Super Nintendo, vamos ver o que tem aqui pra gente testar rapidinho. Aqui galera, que boa surpresa, ó, foi atualizado aqui, fazia tempo que eu não entrava, e olha que jogos legais que eles colocaram aqui, ó, Battletoads simplesmente, um Killer Instinct e um R-Type, ó, Super R-Type. Galera, eu vou fazer o seguinte, eu vou jogar o R-Type, que é um jogo de navinha, e acho que é legal pra gente ver se eu consigo testar a função do turbo, que é esse botãozinho aqui, ó, TB, vamos ver se funciona. Eu não me lembro de ter jogado, por exemplo, o R-Type no Super Nintendo, mas vamos colocar lá, ó, Start, que seria o botãozinho mais. Aqui tá, botei Easy mesmo, é só pra gente testar. Aí, top, ó. Funciona bem, não tem delay, galera, não tem input lag, ó. Tá vendo? Praticamente obedece na hora, porque também é com cabo, né? Isso facilita bastante em questão de rapidez, eu tô falando, né? Deixa eu ver se dá certo o negócio do turbo. Ó, o tiro é aqui no... tô atirando no X, né? Então eu vou apertar o X. Só posso dar pausa nisso? Ó, eu vou apertar o X e vou apertar turbo, vamos ver. Não deu certo não. Galera, eu tô fazendo aqui o negócio do botão turbo, não tá funcionando, então não sei se ele não funciona no Switch, não sei se não funciona por conta de eu estar jogando aqui no pacote do Super Nintendo, então aqui no Nintendo Switch não funcionou. Então tá aí galera, R-Type aqui do Super Nintendo, muito top jogar, fica muito fácil jogar com esse joystick, eu recomendo muito, bem legal. Não tá funcionando a função turbo aqui, mas tudo bem, a resposta aqui no controle é muito boa, é bem macio de usar, sabe? Ele é bem firme, mesmo a minha ventosa aqui não estando das melhores, não estando prendendo muito bem, mas é muito fácil de usar, sabe? Ó, esse poder aqui doido, ó. Aí. Só o turbo que realmente aqui no Switch não tá funcionando. Beleza, galera, eu vou sair então. Galera, como não podia deixar de ser, eu quero jogar um pouquinho de Nintendinho também. Vou entrar aqui no Nintendinho, no pacote de jogos que tem aqui do Nintendo Switch Online, né, que eu assino, o Nintendinho. Então vamos lá, vamos ver o que a gente joga aqui rapidamente. Como faz muito tempo que eu não entro, deve ter coisa nova aqui pra jogar também. Ah, pessoal, vamos jogar um Ninja Gaidenzinho da massa, né? Vamos jogar um Ninja Gaiden aqui rapidinho. Vamos lá com o clássico. Sempre que posso jogo um pouquinho do Ninja Gaiden, jogo que eu nunca joguei inteiro. Eu ainda preciso fazer de repente um vídeo fazendo um review ou mesmo jogar o Ninja Gaiden, que é um jogo aclamado. Como eu falei várias vezes aqui no canal, eu não tive o Nintendinho, eu não joguei muito Nintendinho na época porque eu jogava MSX. Então essa é uma das lacunas que eu tenho. Vai, galera, isso aqui para jogar jogo de plataforma também é muito top. Lembrando que ele tem pouco input lag, ó. Praticamente instantâneo aqui, a gente aperta, ele já obedece lá na tela. Que isso, né? O que é isso aqui? Esse jogo é difícil, né? Top, galera, funciona muito bem, dá pra jogar de boaça. O jogo deve ser legal também, é o Double Dragon. Double Dragon também deve ser legal jogar Final Fight. Aí, consegui subir aqui. É o nosso Ninja Gaiden, galera. Top jogar aqui, é muito gostoso. Acho que realmente o jogo de luta seria o mais indicado. Mas esses jogos de plataforma aqui também, que a gente também tinha muito no arcade, eu acho que é bem legal, acho que funciona bem. Mas então beleza, galera, deixa eu voltar aqui rapidinho para nossa tela principal. Deixa eu me ajeitar aqui. Então tá aí, pessoal, nosso controle 4 em 1 joystick testado, nosso controle arcade de baixo custo. Eu achei que funciona bem, galera. Vocês viram aí eu testando no PlayStation 3, no PC, no Nintendo Switch. Ele funciona bem. Para mim só não funcionou muito bem a ventosa, mas como eu falei, eu acho que é problema aqui da superfície. Acho que pelo custo dele ser baixo, ele tem uma construção até de
certa maneira robusta. Os comandos respondem bem, os controles são macios, os botões são macios, e acho que para aquela jogatina ali, joguinho de luta, jogos retrô, eu acho que vai funcionar muito bem e vai atender muito bem. Então será que presta? Presta sim! Mas então é isso aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, por favor, não deixem de curtir, ajuda muito aqui o canal. Se inscreva se ainda não é inscrito, compartilhe com seus amigos e seus familiares, faça comentários, ative as notificações clicando no sininho para ficar por dentro quando tiver vídeo novo saindo no canal, porque eu vou ficando mais uma vez por aqui, dizendo que muito em breve, hein, tem mais. Deixo aqui mais uma vez meu grande abraço e até mais!